Olá, amadas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus para você? Deus, ele é alguém que você consegue colocar na caixinha da sua cabeça e do seu raciocínio lógico? Será que você é daquelas ou daqueles que quer colocar Deus do seu jeito, na sua caixa, na sua lógica, no seu raciocínio, na sua própria segurança? Quem é Deus para você? Eu queria compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 11, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Louvado seja Deus. O encontro entre Deus e Moisés é registrado aqui com grandes detalhes. E fica claro que o acontecido é algo profundo entre Deus e Moisés. Nasceu o texto de Atos, capítulo 7, ele vai relatar um pouco mais sobre essa história de Moisés. Moisés nasceu, ele era um menino formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, que o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e em obras. Quando completou 40 anos, ele veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser tratado de forma injusta, Moisés logo tomou-lhe defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Quando Moisés faz isso, diante da circunstância, ele foge. Ele foge dos egípcios, ele foge de Faraó. Após isso, Moisés ele fugiu, tornando-se peregrino agora na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Depois de 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, que por entre as chamas de uma sarça que ardia, de acordo com o discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, Moisés tinha passado 40 anos como pastor de ovelhas. Antes, ele já tinha passado 40 anos no Egito, recebendo de forma elevada a sua cultura. E agora, depois de mais 40 anos, a vida no campo, ele estava preparado para ser guia, pastor, profeta e legislador do seu povo. Moisés se encontrava preparado. Mas Moisés apresenta a Deus uma primeira objeção. Que Moisés apresenta a Deus, que se encontra no verso 11, quando ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Mas Deus, ele fala com ele no verso 12, relatando a promessa da presença real de Deus. É a resposta total a essa fraqueza humana de Moisés. O eu sou me enviou a vós. Este verbo está numa forma que produz o passado, o presente e o futuro. O Jeová, o grande eu sou. O texto hebraico traz a palavra Yahweh. E nessa palavra indica a natureza eterna e imutável de Deus. O verso 15 diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Interessante quando os nomes do Senhor ou de Deus se escrevem em letra maiúscula, é uma tradução da palavra hebraica Yahweh, que vem do verbo ser, e mostra que Deus é eterno e ele é imutável. Se ele é imutável, ele fala por meio de Moisés, ele planeja resgatar o seu povo do Egito,
de uma terra de opressão e levá-los até Canaã, uma terra de oportunidades. Quem é Deus para você? Como seria possível um fugitivo do Egito confrontar a Faraó? Como seria possível isso? A resposta de Deus foi: eu serei contigo. O pedido de Moisés era importante para saber o nome de Deus, porque os israelitas acreditavam que o nome refletia exatamente a essência desse indivíduo. E Deus diz a Moisés: o eu sou me enviou a vós. Como é que você está? Como está a sua fé? Quem você acredita que Deus é? Não coloque Deus na sua caixinha. Apenas creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe. Que essa semana seja uma semana próspera, cheia da glória de Deus, e que a presença dEle faça frutificar em seu coração cada vez mais. Deus te abençoe.